Olá, boa noite, amigos e amigas. O nosso apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. E hoje é quarta-feira, é dia da nossa catequese virtual. E o assunto hoje vai ser um assunto que é uma sugestão de uma amiga do nosso apostolado, a Lucy Clécia, certo? Então ela sugeriu que falássemos sobre a teologia da libertação. Mas antes, eu gostaria de convidá-las a que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva a Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Hoje, então, vamos estar comentando um pouco a respeito da teologia da libertação. Tá? O nosso apostolado de Defesa Católica não concorda e não recomenda a teologia da libertação, em primeiro lugar, e principalmente pela mesma ser condenada, né, pela Igreja Católica, e por esta condenação, pela mesma defender heresias, né, por ser marxista, por defender o socialismo, dando mais ênfase à relação humana político, né, à relação humana político, do que a relação espiritual da nossa fé. E sem contar as lamentáveis afirmações de alguns de seus membros, especialmente do ex-sacerdote Leonardo Boff. Tá certo? Então, assim, na verdade, é uma teologia falsa que tirou Cristo do centro da teologia e colocou o pobre, né? Não é mais uma teologia, acaba sendo uma antropologia. Essa palavra antropo vem do grego, né, que quer dizer homem. E tel, que quer dizer Deus. Certo? Então, de Leonardo Boff, Frei Beto, não existe espiritualidade. Não se valoriza a oração, o sacramento, a moral católica, tá? As campanhas da fraternidade, infelizmente, vão justamente por esse caminho, né? E a campanha deste ano é mais claro sobre justamente isso, né? Muito bem, mas quem foi, comentei ainda agora sobre Leonardo Boff, mas quem foi esse homem, né? O Leonardo Boff, com o pseudônimo de Genésio, esse é o nome dele, Genésio Darcy Boff, é um teólogo brasileiro, escritor e professor universitário. Era membro da Ordem dos Frades Menores, mais conhecidos como franciscanos. Tá? Então, o Leonardo Boff, ao longo dos últimos anos, ele fez umas declarações que acabou criando polêmica e, ao meu ver, uma polêmica desnecessária no que diz respeito àquilo que ensina a Igreja. Tá? O livro dele, O Rosto Materno de Deus, ele afirma, que ele não é sacerdote, né, não é frade, ele é ex-Frei Boff, ele diz que Deus é masculino e feminino, né, na página 94. E depois fala em eternidade da Mãe de Deus. E na página 106 desse livro, ele fala que Nossa Senhora é unida hipostaticamente ao Espírito Santo, o que faria de Nossa Senhora uma deusa. Né? E ele também disse em uma palestra, veja só as palavras do Leonardo Boff: como teólogo digo, sou 10 vezes ateu que você desse Deus velho e barbudo lá em cima. Até é bom a gente se livrar dele. Isso Leonardo Boff falou no seu livro Pelos Pobres contra a Pobreza. Tá? Numa entrevista à revista Caros Amigos, em junho de 1997, o ex-frei Boff declarou sobre a Igreja: ela mente, é corrupta, é cruel e sem piedade. Forte, né? Essas afirmações. Pois é.
e afirmou que a Igreja Católica não pode pretender se identificar exclusivamente como a Igreja de Cristo. Isso ele falou no seu livro sobre Igreja, Carisma e Poder. A chamada Teologia da Libertação, conforme a definiu o ex-Frei Boff, é marxismo na teologia. Olha só, é marxismo na teologia. Ele fez essa declaração no artigo do Jornal Brasil, em 6 de abril de 1980. O que propomos não é teologia dentro do marxismo, mas marxismo e o materialismo histórico dentro da teologia. Ele também foi adepto da teologia da libertação, foi militante de movimentos sociais e pastorais, tendo até ocupado a função de assessor especial, olha só, do governo Lula, né? Na época dos primeiros 2 governos do presidente atual. Né? Pois é, mais declarações, agora tem declarações do Frei Beto, certo? Frei Beto também. Frei Beto, em entrevista à Folha de São Paulo, em 10 de maio de 1986, ele declarou: "Eu tenho certeza que um autêntico comunista é um cristão. Embora não saiba, um autêntico cristão é um comunista, embora não queira." Ele falou isso, tá? Pois bem, o Dom Helder Câmara foi um dos propositores, conhecido aqui como o Bispo Vermelho, né? Ele foi um dos propositores do Pacto das Catacumbas, né? Um documento, que é um documento, né, assinado por cerca de 40 padres pós-conciliar, depois do Concílio Vaticano II, no dia 16 de novembro de 1965, nas catacumbas de Domitila, em Roma, durante o próprio Concílio Vaticano II, depois de celebrarem juntos a Eucaristia. Esse pacto teve forte influência na teologia da libertação. Tá? A adesão dos católicos à teologia da libertação é, na verdade, uma adesão negativa e contrária aos princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo. E de que a hierarquia da Igreja, formada por bispos e sacerdotes, deve se manter longe, porém não silenciosos diante da vida política de cada país. Este posto deve ser dos leigos. Okay? Nosso Senhor nos ensina que meu reino não é desse mundo. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36. E também dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 21. Em outras palavras, quase que separando a religião da política, o espiritual do temporal. E, no entanto, Jesus foi assassinado precisamente pelo temor de uma revolução política, a qual supostamente seria o líder. Né? São, na verdade, funções distintas. No caso do religioso, seu dever prioritário é de anunciar o Evangelho, como forma de saciar a fome espiritual das almas. O grande problema está justamente na alteração da proporção dos valores evangélicos, quando se dá a impressão de que o Evangelho é apenas uma declaração dos direitos humanos, de formas sociais, econômicas, políticas, em detrimento do caráter sobrenatural e doutrinal. A tarefa da Igreja é dessa forma uma missão muito mais espiritual do que na política. Movimento como este da teologia da libertação cria homilias essencialmente sociopolíticas que levariam ao esvaziamento do sentido primeiro da Igreja e, consequentemente, dos seus fiéis. Nesta ótica, a função da hierarquia da Igreja, padres, religiosos, bispos, engajada dentro da política e outros sistemas especializados, como muito defendido pela teologia da libertação, torna-se então precipitada e até equivocada. Um verdadeiro católico precisa crer que a transformação da sociedade e a promoção humana passam necessariamente mediante a conversão individual. É preciso crer que, mudando-se o mundo interior, é que se muda o mundo por inteiro. E por isso deve ser missão do católico leigo, inserido no mundo e dentro das questões temporais, a sua atuação em nome da Igreja, com fervor
sem temor, e especialmente dentro das questões políticas. Ok? Bom, meus irmãos, isso aqui é apenas um pouquinho, né, na verdade, que eu trouxe a respeito da teologia da libertação, que não é o propósito, né, nem mesmo aqui da nossa catequese virtual, esmiuçar muita coisa a respeito desse assunto. Tá? Aqui é só para vocês terem uma noção de como o mal, né, que está por trás desse movimento da teologia da libertação. Né? Como eu falei, até as campanhas da fraternidade já não é de hoje, elas são influenciadas pela teologia da libertação. Muitos são adeptos, né, à teologia da libertação. Tá ok? Tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Convido agora vocês, meus irmãos e irmãs, para que juntos possamos fazer as principais orações da nossa fé na língua oficial da Igreja Católica. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a participação, a audiência de vocês aqui na nossa catequese virtual. Se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira tem mais catequese virtual com um outro tema, né? Vocês também podem escolher temas para essa catequese, tá? Basta deixar aqui nos comentários desse vídeo. Então, fiquem com Deus, tenham uma santa noite, salve Maria.